saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus e quero também dar uma saudação especial à IBEC, Igreja Batista Edificação em Cristo. Aqui nós temos a honra de pastorear ali na Boca do Rio, na cidade de Salvador, juntamente com Jorge Silveira, meu esposo, meu pastor e presidente da igreja. E eu quero aqui deixar para todos vocês um beijo e quero aqui agora trazer uma palavra muito especial para a tua vida. O tema já pode te trazer com ele um impacto da bênção, o tema será o tempo de honra. E esse tempo, meu irmão, pode parecer um tempo confuso, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a nível mundial, com tanto que se fala de vírus, de isolamento, tantas coisas, mas deixe-me falar alguma coisa a esse respeito, é tempo de honra na tua vida. Leia comigo, por favor, no livro de 2 Samuel, no capítulo 9 em diante, do 1 ao 13. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul para que ele faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. Disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para quem eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostou com o rosto por terra e inclinou-se e lhe disse: Mefibosete. E ele respondeu: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerá pão à minha mesa. E então se inclinou e disse: quem é o teu servo, para teres olhado para mim um cão morto, tal como eu? E então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e toda a casa tenho dado ao filho do Senhor. Você vai trabalhar, pois, na terra, tu e teus filhos e teus servos. Recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto o meu senhor o rei manda a teu servo, assim fará o teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, quando sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Senhor, esta é a tua palavra, viva, eficaz, poderosa, não volta vazia. É a palavra que nós temos de aliança contigo, que eu quero que tu agora, Senhor, através do poder dessa palavra, na unção do teu Espírito, visite o teu povo e traga sobre eles agora uma inspiração, traga sobre eles um renovo, uma força, uma alegria, um ânimo, Senhor, uma certeza de que tu estás presente e que tu irás fazer o melhor para o teu povo nesses dias, Deus. Essa, Pai, é a minha oração e eu já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu quero começar essa pregação falando para os irmãos uma situação que vai fazer com que nós entendamos os versículos que nós lemos. Olha bem, Davi morava na casa de Saul, né, devido ao fato dele ter matado o gigante Golias, e devido ao fato também dele tocar harpa, e isso acalmava o Saul, e ele estava ali como pajem, né, de Saul há algum tempo, e depois ele começou a crescer, e ele passou a ser chefe dos exércitos, ele passou a ter muito amor de todos que o cercavam, e inclusive ele era um guerreiro, um homem muito corajoso, e ele já tinha a unção de Deus, que ele seria consagrado rei de Israel. E quando Saul começou a ver essa destreza em obras da parte de Davi, ele começou a sentir um ciúme doentio, que posteriormente a Bíblia fala que transformou-se numa inveja, e por fim ele começou a perseguir Davi com o intuito de matá-lo.
E numa dessas tentativas dele de matá-lo, Davi se esconde e ele fala, numa certa circunstância, a Jonatas que ele iria embora, porque Jonatas mesmo já tinha confirmado para ele que o pai dele estava intencionado a fazer mal a Davi, a matá-lo, a agredi-lo, e eles fazem ali, naquela despedida, uma aliança onde Jonatas pede a Davi que quando ele vier a ser o grande rei de Israel, que ele protegesse a descendência de Jonatas, né? E aí essa aliança, esse pacto foi firmado e Davi vai fugir pelas cavernas da vida, caverna de Adulão, se escondendo nas cidades, entrando e saindo em busca de fugir de Saul. E nessa circunstância, passado algum tempo, os filisteus matam Saul numa guerra e Saul é morto e há uma fuga em massa. E a criada da casa de Saul, ela salva Mefibosete quando ele tinha ainda 5 anos. Entretanto, nessa fuga apressada, ele cai. E ao cair, ele passa então a ter um problema com as 2 pernas. Ele fica aleijado, sem condição de andar normal, como todo mundo, né? Ele passa a ter dificuldade, ele passa a ser coxo dos 2 pés. Então, que dificulta muito mais, né, a marcha, o caminhar dele. Então, e eu quero te falar isso para que te explique por que motivo Davi manda chamar Mefibosete para comparecer à sua presença a fim de usar de benevolência com ele, né? Então, esse motivo estava baseado nessa aliança. E veja bem, no versículo 1 ainda do capítulo 9, a Bíblia diz que ele está procurando alguém, né? Se há ainda alguém para que ele possa fazer essa benevolência. E então lhes é dito que Ziba era quem sabia, vão buscar Ziba, me parece que era um homem mais conhecido, aquele servo, e ele se apresenta, e ele diz onde está Mefibosete. E então nós vamos vendo que necessariamente tudo começa através de uma aliança. Isso não é diferente com as nossas vidas, meu irmão. Eu quero te dizer que tudo na sua vida começa através de uma aliança com Deus. Essa aliança aqui eu quero que nós tomemos como um símbolo, né? Vamos fazer uma analogia. A aliança que Davi tinha com Jonatas, com o filho, fez com que o rei usasse de toda a bondade dele, né, para com Mefibosete. Da mesma coisa, nós temos a aliança com Deus através da pessoa de Jesus, o Filho. Uma aliança de sangue, né? Uma aliança, irmãos, que nós não precisamos ter consciência de quanto essa aliança, ela nos faz dignos por estarmos santificados na presença de Deus através do sangue do Cordeiro, de estar na presença dele como rei, de recebermos dele tudo aquilo que ele tem para nós. Essa aliança é o princípio de tudo. E é isso que eu quero deixar com você em seu coração. Se você já tem essa aliança com Deus, eu quero te dizer que você espere seu momento, porque um dia você vai ser chamado à presença do rei, para que você viva o seu momento especial, o momento onde Deus vai expressar ainda mais a benevolência dele em todos os aspectos da sua vida. E se você ainda não tem essa aliança com Deus, eu quero te dizer que essa aliança não se trata de religião, essa aliança não se trata de nenhuma instituição, mas essa aliança se trata de você aceitar que Deus mandou o seu único filho à terra para morrer por nós, e através do sacrifício dele vicário na cruz, eu e você alcançamos a liberdade, alcançamos a salvação e alcançamos o status de filho de Deus. E como filho de Deus, nós alcançamos também o direito à herança, o direito à herança. E é isso que esse texto fala, dessa herança que foi dada a Mefibosete através de uma aliança. E você tem direito à herança porque você é co-herdeiro com Cristo. Mas vamos seguir adiante. Então a Bíblia fala aqui no versículo 3, isso mesmo, que ele quer usar de benevolência para com alguém da casa de Jonatas, né? E esse alguém é Mefibosete. Foi Mefibosete que se apresentou como filho. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O que é a benevolência de Deus? Olha só, a bondade. Eu posso lhe falar que você pode ser uma pessoa com atos de bondade, com atitudes de bondades. Eu posso ser uma pessoa com atitudes de bondade. Mas, irmãos, deixa eu falar, aqui o padrão de bondade que está sendo colocado na Bíblia, que está sendo colocado, a benevolência de Davi, e eu quero levar isso para uma analogia, porque atrás de todo esse mover tem a mão de Deus, sempre. E a benevolência de Deus,
ela é um critério muito alto para a gente entender. O padrão de bondade de Deus não é o padrão de bondade do homem. Por mais que eu me concentre em ser uma pessoa boa, até porque a bondade é um dos frutos do Espírito, a bondade de Deus, ela tem um padrão elevadíssimo. E da onde vem tanta bondade? Por que tanta bondade? Porque Deus te ama, porque Deus nos ama. A bondade de Deus, ela vem por causa do amor. É muito interessante como nós, você que é pai, você que é mãe, como você gosta de ver, de trazer um presentinho para o seu filho, de ver seu filho feliz, de fazer alguma coisa por ele. Aquilo te alegra tanto, né? Agora, essa é pelo amor que nós fazemos. E veja o amor de Deus, o amor de pai, que é um amor acima de todo o amor que pode existir, né? Vamos dizer, se nós podemos falar de todos os amores que possam por acaso existir, Deus tem um amor perfeito. Esse amor de cuidado, esse amor de proteção. E eu quero falar agora do amor também de honra, né? O amor de honra. Deus honra, sim. E então, é esse tipo de critério de bondade, né? De padrão divino, elevado, que eu quero que te alcance a certeza dessa noite que esse padrão de Deus, ele vai ser distribuído, vai ser efetuado sobre a sua vida, o padrão da bondade de Deus. E aí então ele fala assim, eu quero usar da benevolência. E quando ele se refere, então, Ziba fala assim, olha, tem sim um rapaz. Ele é o Mefibosete, ele é um homem aleijado de 2 pés. Eu quero fazer uma parada aqui nesse versículo, onde ele fala sobre Mefibosete e fala que ele é aleijado. Aí a gente vê que há um estigma muito grande, né, em torno desse fato de Mefibosete ser uma pessoa aleijada. Os estigmas podem acompanhar o homem e é terrível quando isso acontece, porque o estigma, a pessoa deixa de ver o homem para ver o estigma que o homem carrega. A pessoa deixa de ser Mefibosete com suas qualidades, Mefibosete com a sua forma talvez carinhosa de ser, Mefibosete como um bom pai, Mefibosete como um bom vizinho, Mefibosete de alguma forma na sociedade, ele deixa de ser tudo que ele é e ele passa a ser estigmatizado, ele passa a ser visto, ele passa a ser observado, ele passa a ser caracterizado como um aleijado de ambos os pés. E isso acontece comigo, isso acontece com você, sem dúvida, porque tudo aquilo que a sociedade é cheia de estigmas, né, de marcas. A palavra estigma, ela vem do grego, significa marca. Então é cheio de marcas. A sociedade tem um padrão de beleza, a sociedade tem um padrão de comportamento, a sociedade tem um padrão de muitas coisas, não é? E quando se foge a esse padrão, as pessoas ficam estigmatizada. No caso de Mefibosete, era a condição de deficiência física, né? Que ele portava essa deficiência física. Então a gente vê que ele é apresentado logo como um coxo, um aleijado de ambos os pés. As pessoas tendem realmente a nos estigmatizar, né? Ah, ali é crente, aquela ali é pastora, olha a pastora, né? E começa a estigmatizar, mas deixa eu lhe falar uma coisa, Deus, ele não vê como o homem vê. A Bíblia diz no versículo 4 que Davi fala assim, onde ele está, né? Onde está? Onde está para quê, Davi? Para a benevolência, a bondade alcançá-lo. E é assim que Deus está te procurando. Deus está te procurando, Deus está querendo estar com você, porque Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Não importa como as pessoas te vejam, não importa nem como você se vê. Deus te vê como filho amado e Ele quer te abençoar. Ele quer alcançar a sua vida com as misericórdias abundantes dele. Ele quer alcançar o seu coração, ele quer alcançar a sua vida, ele quer alcançar tudo que está ao entorno de você, ele quer alcançar você, né? Com essa bondade que é acima do parâmetro humano, é uma bondade acima da nossa concepção humana, acima de toda a lógica humana, é a bondade divina.
né? De um Deus que ele não contém o amor, ele não pratica o amor, ele é o amor. E quando eu falo que Deus é o amor, eu estou falando que ele é constituído, que a essência dele é de amor. Por isso que naturalmente tudo que vem de Deus, ele está entregando a nós uma parcela de si mesmo, que é o próprio amor. E nós alcançamos isso através dessa aliança. Não porque ele discrimine quem ele vai abençoar, mas ele permite que o homem espontaneamente vá até ele e diga: eu quero ter uma aliança com você. Eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio na tua palavra. Nesse momento, a partir dessa aliança, ele vai ter o dever e o amor de pai de cuidar de cada um de nós. Porque ele está firmado através de uma aliança. E quando ele procura Mefibosete, pergunta onde está Mefibosete, me lembra algumas coisas, Deus sempre acha a gente, não importa. Elias fugiu, correu, entrou numa caverna depois de quilômetros de caminhada, e ali naquela caverna, Elias ficou escondido, Elias ficou ali passando fome, Elias ficou numa tristeza profunda, numa angústia sem igual, e Deus apareceu na caverna. Deus apareceu ali na caverna e visitou, porque Deus vai até o lugar certo. Eu me lembro de um rapaz baixinho chamado Zaqueu, e ele quis ali ver Jesus, e ele foi subir ao pé de árvore para ali conseguir enxergar Jesus falando, curando, e Jesus chega, ele olha para todo mundo, Jesus estava a nível de todo mundo assim na terra, todo mundo aqui na terra, mas ele, Jesus, olhou e descobriu lá em cima daquela árvore, ele descobriu Zaqueu, diz: desce que eu quero hoje pousar na tua casa, eu quero almoçar com você, eu quero estar em comunhão com você. E ele vai descobrindo, como ele foi ali no deserto, descobriu Agar no deserto chorando, e ele vai ali, acalma o deserto, abre os olhos da serva egípcia, ele mostra a água. Ele foi no deserto encontrar com ela, como ele foi no deserto encontrar Moisés, para dizer: Moisés, continua o teu chamado. Não adianta, onde você se esconder, o Senhor vai sempre te achar. E o salmista diz já um salmo 139 no versículo hoje: aonde eu for, tu me acharás, mesmo se eu colocar a minha cama no inferno. Claro que isso é uma linguagem exagerada, né? Que não vai se colocar a cama no inferno aqui, é uma hipérbole, né? Mas é para que entender que o homem não pode se esconder, que Deus vai achá-lo. E interessante que muitas vezes o homem se esconde de Deus, não faz questão de encontrá-lo, e ele não tem ideia que Deus simplesmente quer encontrá-lo, saber onde ele está, para usar de benevolência. Então, quando ele fala para ele assim, o servo dele, o servo da casa de Saul, que é Ziba, fala para Davi: olha, ele está lá em Lodebar, na casa de Maqui. Maqui é muito rico, um homem muito bondoso também. Depois de tudo isso, no final, quando Absalão invade, tenta dar um golpe de força e tirar o pai do governo, e ele desce fugindo de Jerusalém, uma das pessoas que apoia é Maqui. Maqui era um homem muito, muito bom, e também ele apoiou nesse momento difícil Mefibosete lá em Lodebar, onde ele morava. Ele era um sheik, um homem muito rico realmente, e muito cheio de prestígio. Sem ninguém mais, Mefibosete, sem herança, porque sendo filho do rei anterior, a tradição, o costume dizia que se matava esse rei anterior para que depois ele não viesse reivindicar a coroa. Então, quando um rei tomava posse, o que acontecia? Matava o rei anterior. Então, o certo, o normal, o costume, segundo aquele lugar, era o quê? Se matar Mefibosete, porque era neto do rei anterior, que era Saul. Mas, muito pelo contrário, todos procurando, talvez todos achassem que ele devesse morrer, a lógica dizia que ele devesse morrer, mas ele estava sendo procurado para ser abençoado. A lógica seria Davi matá-lo, mas Davi tem uma aliança. O que ele faz? Ele respeita essa aliança, e ele, por respeitar essa aliança, seu amigo Jonathan, ele vai então e tenta achar Mefibosete, e quando acha, ele propõe o melhor que ele tem para dar
a Mefibosete. E ele estava em Lodebar, e nós sabemos que significa a palavra Lodebar, sem pastos, né? E sem pastos, lugar de sequidão. Alguns estudiosos dizem, há muita contradição sobre isso, que era uma cidade muito pobre, onde os deficientes, os coxos ficavam e outros negam, enfim. Mas isso não vem muito ao caso, porque esse Lodebar que eu quero falar aqui não é um lugar físico. Esse Lodebar que eu quero me referir aqui é um lugar, um estado onde você e eu podemos algum dia nos encontrar. É um deserto, é um lugar de dor, é um lugar de sofrimento, é um lugar de escassez, é um lugar de tristeza, é um lugar de conflito, é um lugar de abatimento, é um lugar de horrores, é um lugar de solidão, é um lugar onde ninguém gosta de estar. No deserto. O Lodebar, quando fala sem pastos, ele está falando justamente sem desertos. E acho interessante isso, irmãos, porque quantas vezes nós estivemos ali no deserto, né? Quantas vezes nós nos encontramos num lugar de dor? Quantas vezes nós nos encontramos num lugar de aflição? Quantas vezes nós nos encontramos num lugar de tristeza? Quantas vezes nós nos encontramos num lugar árido, seco? E Deus nos visita, e Deus nos encontra, né? E Deus nos acha, porque Deus quer nos abençoar. E era nesse estado, nesse lugar de Lodebar, nesse lugar sem pastos, né? Onde não tem os pastos verdejantes para que o rebanho possa saciar, para que as ovelhas possam saciar, onde não há aquela estrutura de abundância, né? É um lugar seco. Eu não sei que lugar que você se encontra, eu não sei qual é o seu deserto, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é o momento que você está vivendo na sua vida, mas eu quero te dizer, onde quer que você estiver, o Senhor vai usar o servo, vai usar o anjo, vai usar a internet, vai usar o que for, mas Ele vai te alcançar. Ele vai te alcançar para te tirar desse estado de deserto e te colocar em um lugar de benevolência, que Ele vai agir com você. Creia profundamente no poder dessas palavras. Não que você vá crer em mim, mas creia na Bíblia que diz isso. Ele vai te achar, porque você faz parte da família de Deus. Você se aliançou e você passou a ser filho, e você tem direito, e Deus respeita a sua palavra, e Ele vai te buscar aonde você quiser. Se você ainda não está vivenciando isso, pode esperar o seu momento, porque o seu momento vai chamar, e o Rei vai te chamar, para que você esteja na presença dEle, e não somente não para te condenar, não para te discriminar, mas simplesmente para te honrar. Receba essa palavra na tua vida, nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus. E a Bíblia diz aqui que Mefibosete chega, e quando chega lá no versículo 7, Davi percebe que ele está com medo, né? Afinal de contas, ele estava achando que ia morrer. Ele estava vivo, e sendo da família de Saul, provavelmente devia chamá-lo para matar. E ele chega e fala, não tenha medo não, né? Tira todos os temores. Às vezes a gente não entende certas coisas, umas coisas que Deus acontece de Deus que a gente não consegue entender, mas atrás daquela circunstância que a gente pensa que é uma coisa que não é boa, é uma coisa que vai nos prejudicar, tem Deus falando, não tem mais. Eu quero exercitar a minha benevolência com você, não é? Eu quero isso, é isso que Davi diz a ele, eu quero fazer isso, eu quero exercitar a minha benevolência, por amor do teu pai, por amor de uma aliança que eu tenho com teu pai, e eu te restituirei tudo, mas tudo. Olha só que quando o rei novo chega, tudo aquilo que era do rei antigo, ele passa então para ser do rei Davi, do que era o rei atual, no caso, e toda aquela herança é perdida. Não teria mais direito a ela, Mefibosete, de jeito algum. Mas Davi, com aquela benevolência divina, diz para ele, olha só, vou te restituir todas as terras. Eu vou te restituir tudo que era do teu avô, por amor a teu pai. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te falar que uma das facetas da honra de Deus na sua vida por esses tempos vai ser a restituição. A restituição de tudo que te tomaram. A restituição de tudo que você perdeu. E quando eu falo de restituição, eu falo de algo muito grandioso, que não apenas se refere
a bens materiais, mas a restituição da alegria, a restituição do prazer, a restituição da vida plena, a restituição da comunhão com a sua família, a restituição da paz. E com ela vem sim a provisão, e com ela sim vem todas as coisas que Deus nos acrescenta, através da busca que nós temos por Ele. Irmãos, e então esse tempo de restituição na sua vida, uma após uma de entrar pela tua porta, uma após uma das restituição vai entrar na tua porta. Deus vai te restituir a saúde, Deus vai te restituir a sua independência econômica, Deus vai te restituir. Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu e precisa, e que você acha que é um saudosismo, que não volta mais. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele está te procurando, Ele pergunta onde você está, e Ele quer começar o seu processo de honra através da restituição. Através da restituição, o Senhor vai começar, eu vou repetir, um processo, uma estrada, um caminho de honra para a sua vida. Receba essa palavra agora, em nome de Jesus Cristo. E então, ouvindo aquilo, ele que esperava morrer, Mefibosete, né? Ele que esperava uma sentença de morte, e ouve aquelas palavras benevolentes do rei Davi. Como assim? Vai me restituir tudo? Como assim? Como é que pode? Tudo é meu, aqui não tinha nada, eu vou ter tudo, eu vou ter casa bacana, eu vou sair da casa de Maqui, eu vou morar aqui em Jerusalém. Como assim? Deixa eu te falar. E ele fala, como podes fazer isso a eu como que sou como um cão morto? Porque eu vou te fazer uma pergunta. Por que Mefibosete se via como cão morto? E por que Mefibosete falou para Davi que ele não merecia nada daquilo? Porque ele era um cão morto? Deixa eu te falar por quê. Porque esse moço, com 5 anos de idade, ele ficou aleijado. Com 5 anos de idade, as 2 pernas dele ficaram coxas. Ele não podia andar livremente. Ele era um homem com uma deficiência que atrapalhava muitas coisas na vida dele. E ele perdeu toda a família dele. Ele não teve uma infância com o pai, com a mãe. Ele perdeu todos, né? Morreram todos. O avô e o pai morreram na guerra, ali no Monte Boa. E a família dele toda foi dizimada, e ele morava escondidinho, com medo de que matassem ele. A vida dele era uma vida obscura, a vida dele era uma vida triste, a vida dele era uma vida onde ele não tinha autonomia financeira, ele não tinha autonomia de locomoção, né? Não tinha nada disso. Ele só tinha simplesmente a bondade de um moço que o recolheu em casa, e para sermos bastante sinceros, ele vivia ali da comiseração do próximo, ele vivia ali de favor naquela casa, e ele não tinha absolutamente nada. Ainda tinha um filho pequeno que ele tinha que dar conta, que ele tinha que sustentar e fazer isso através de outra pessoa. Então, essa era a vida dele, porque ele não podia alistar no exército, porque ele era um coxo, ele não podia... Muitas coisas na vida ele perdeu. E ele tinha essa, quem sou eu, né? Quem sou eu para que eu receba essa bênção, para que eu receba essa benevolência toda? Um cão morto, cão morto. Para que serve um cão morto? Para guardar uma casa? Para divertir uma criança? Para que serve um cão morto? Inútil. É um nada. E ele se sentia assim. E às vezes porque você foi estigmatizado, às vezes porque você está numa situação desagradável, às vezes por tudo aquilo que está circundando a sua vida hoje, e você conhece as suas razões, né? Você conhece as suas razões. Talvez você estivesse se sentindo esse sentimento de indignidade, um sentimento de inadequação, rejeição. E você esteja se sentindo dessa forma, mas não é dessa forma que Deus te vê. Não é dessa forma que Deus quer te alcançar. Não, não é dessa forma. Deus está te vendo como um filho querido e um filho amado. E disposto a te dar tudo, a maior de todas as honras. Está disposto a colocar você em um lugar de privilégio. Em um lugar onde verdadeiramente você nem pensou em estar. Que Ele tira aquele pobre lá do muturo, do lixo, coloca para sentar-se junto aos príncipes, porque Ele é Deus, Ele abate, Ele exalta, né? Ele é Deus, é Ele quem separa as águas, é Ele quem fez todo o mundo, Ele criou todo o mundo, formou o homem, é esse Deus.
E esse Deus maravilhoso, esse Deus grande, esse Deus olha para aquela pessoa que está se vendo mediante as circunstâncias de sua vida, da tristeza dos acontecimentos, que porventura pessoas que perdeu, não é? Emprego que perdeu, oportunidades que se perdeu, dons que foram talvez enterrados, e a pessoa está ali entristecida, abatida, no seu canto, lá em Lodebar, no lugar de sequidão, no deserto, no lugar de dor. E de repente, Deus chama para a presença dele, porque Deus quer honrar. Porque é tempo de honra na sua vida. E quando ele chega aqui, que ele se apresenta, Davi no versículo 10 diz assim, ó, olha que coisa linda. Ele fala para Ziba trabalhar para ele, e tu recolherás os frutos para que o filho do seu senhor tenha pão para comer. Agora, vai ter toda, inclusive essa questão de ter suprimento, que iria sair uma pensão do palácio para sustentar. Quando ele fala, ó, ei, Mefibosete comerá sempre a minha mesa, é porque o rei iria sustentá-lo para o resto da vida, né? Toda a casa de Mefibosete, ali com os servos, composto de Ziba, seus filhos, que iriam servi-los, todo mundo ia ter o benefício daquilo, né? Porque ele teria paga, ele teria salário, ele teria tudo. A vida de Mefibosete mudou a partir dali, né? Ele comerá, o seu senhor, Ziba, comerá todos os dias na minha mesa como um filho do rei, né? Como um filho de teu senhor. Isso daí é muito forte, irmãos, porque não se trata apenas de uma provisão material, né? Esta mesa, prepara uma mesa perante mim na presença do meu inimigo, como diz o Salmo 23, simplesmente não é uma mesa física, não é um banquete apenas, mas é toda uma situação que a honra de Deus interfere, né? É toda uma situação onde Deus trabalha ao redor do teu servo, trazendo sobre ele esse banquete divino, de estar na presença dele, se banqueteando, mas tem mais, há a promessa da vida eterna. Há a promessa de um banquete, de umas bodas, onde nós, a noiva, nos encontraremos com Cristo. E nós estaremos ali no banquete para comemorarmos essas bodas. Fala disso também. E eu quero levar até isso, para que você entenda que a nossa honra e a nossa promessa vai além dessa segurança que Mefibosete teve aqui através da atitude de Davi, vai além dessa proteção que Mefibosete teve através da atitude de Davi, vai além da provisão material que Mefibosete teve através da atitude de Davi, vai além dessa honra dele participar da mesa do rei juntamente com Absalão, juntamente com os outros filhos dele ali, honrados, ainda que naquela época o coxo, o aleijado, não se sentava na presença do rei. Mas assim como Deus não vê como o homem vê, estigmatizando, discriminando, apontando, julgando, condenando, diferenciando, colocando hierarquias de poder, hierarquias de saber, hierarquias financeiras em todos os níveis. Não é assim que eu amo Deus. Deus não vê. Deus nos iguala todo pelo sangue de Cristo. Na cruz, todos nós somos iguais. E aí ele chega e nessa situação de estar ali, não é, ele te dá a salvação, ele te dá a eternidade. Ele dá o presente da eternidade. Nós temos aqui a honra física, a honra natural, a honra deste mundo, a honra que nós vimos na vida de Mefibosete. E nós vemos também essa mesma honra na vida dele no que diz respeito à eternidade, das nossas vidas na eternidade. O Senhor nos agracia com a eternidade. Interessante que, acho que em Lucas, acho que é Lucas 13, salvo engano, não anotei, não, acho que é Lucas 14. Lucas 14, versículo 13, fala que um banquete que vai se fazer, que chamem os aleijados, chamem chamem os miseráveis, chamem os mendigos, chamem, né? Interessante isso, porque Deus não está nos olhando com o que nós temos que nós consideramos que são as nossas aleijões na alma, as nossas dificuldades, as nossas inclinações para o mal,
aquilo que nós temos ali, aquele aleijão que nos acompanha. E Deus, quando Ele chama para o banquete, Ele não tem uma seleção de convidados, né? Quando você faz um jantar na tua casa, você tem seleção de convidados. Mas Deus não, Deus chama cada um de nós, a despeito de qualquer coisa que nós tenhamos em nossas vidas, que porventura possa se considerar uma vergonha, como um pecado do passado, como uma história de vida, onde os seus erros, onde as suas atitudes estão ali sempre na sua memória, e você acha que essas atitudes também estão em volta das pessoas que te cercam, onde tantas coisas que você viveu e você acha que aquilo, de uma certa forma, sua alma ficou manchada, aleijada pela dor da traição, pela dor da tristeza, que trouxe tanta amargura e tantas outras situações em que nós estamos vivendo ali, e que você talvez, ou que alguém ache, ou que nós mesmos achemos, que nós não devemos estar sentados nesse banquete, mas eu quero te dizer que a graça te alcançou, a graça nos alcançou. Eu não preciso de ter a minha alma absolutamente curada em todos os níveis, eu não preciso ser uma pessoa perfeita, eu não preciso ser uma pessoa que não seja tentada, eu não preciso ser uma pessoa de que de vez em quando cai nos pensamentos, de julgamentos de outras pessoas ou sentimentos negativos. Somos nós, mas nem por isso o Senhor nos rejeita. Não, muito pelo contrário, Ele nos chama para participar desse banquete, porque Ele sabe que se não for a pessoa do Espírito Santo santificando nossas vidas, através da comunhão que nós passamos a ter com esse Espírito, quando nós firmamos essa aliança com Deus, pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz, Ele sabe que não conseguiríamos chegar até a presença dEle. Então Ele nos chama como nós estamos, Ele nos chama como nós nos vemos, Ele nos chama com a nossa alma aleijada, Ele nos chama com as nossas deficiências emocionais, Ele nos chama com a nossa dificuldade de relacionamento, Ele nos chama com os nossos medos, Ele nos chama com as nossas incertezas, respaldadas numa insegurança muitas vezes mórbida. Ele nos chama independente de qualquer coisa. Não há uma seleção. Deus não faz acepção de pessoas. Ele nos chama. Eu quero que você se sinta incluído. Eu quero que nessa noite você se sinta adequado. Eu quero que nessa noite você se sinta filho. Eu quero que nessa noite você receba a herança de filho, o poder de filho, a alegria de filho. A herança, a restituição, a honra, a provisão, o banquete. A vida eterna. Nessa noite, eu quero te dizer que não importa o que está acontecendo com sua vida, Deus está procurando onde está você. Deus está te procurando. Um dia Deus falou assim: achei meu servo Davi. E quando ele fala que ele achou o servo dele Davi, significa que ele procurou por Davi. Deus nos procura nessa noite. Nos procura, mas Ele não te procura para te cobrar, Ele não está te procurando para saber de você, o que você tem realizado. Ele está te procurando nesta noite para te dizer que Ele quer te honrar. E você vai receber essa palavra na sua vida, sim. Você vai sentir a honra de Deus alcançando a sua história de vida. A honra de Deus alcançando sua família. A honra de Deus. Isso você vai sentir porque é uma promessa de Deus. Receba essa palavra como uma palavra profética na sua vida, porque eu creio nessa honra. Eu já tomei posse dessa honra e eu espero que você faça o mesmo através dessa fé que nós temos na palavra dele. Você vai comer a mesa do rei até a eternidade toda. E por fim, nós podemos terminar aqui vendo esse ser banido, né? Esse ser banido, esse ser com tantas dificuldades na vida, até mesmo de locomoção, que carregava o nome de uma família que devia morrer, um homem estigmatizado, e nós vemos este homem que a sociedade isolou. De repente, Deus escolhe esse homem para honrar esse homem para todo o sempre. Para todo sempre. E é isso que Deus vai fazer nas nossas vidas nessa noite, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Esse banquete te espera. Esse banquete promovido pela graça
Ele te espera. Feche teus olhos, cheio de fé, de esperança. Confie na palavra do Senhor. Confie que o Espírito de Deus nessa noite, ele quer te convencer de que o seu futuro, que os pensamentos de Deus para ti são pensamentos bons, não são pensamentos maus, são pensamentos para depois te dar aquilo que você quer, para prover as suas necessidades. Esse é um Deus que te ama, esse é um Deus que te ama do jeito que você é, do jeito que você vive, da forma que você é. Você não precisa de forma alguma se achar menor. A palavra Mefibosete, que vinha antes de Mefbaal, que significa advogado de Satanás, mais adiante foi transformado esse nome para Mefibosete. E Bosete significa vergonha. A vergonha talvez de fazer parte do governo de Saul, né, de ter sido filho da família de Saul, não sei. Mas que vergonha é que compõe esse nome. Eu não sei a sua vergonha, com certeza não pense, mas eu tenho as minhas. E esse sentimento que inspira tanto temor, tanto medo no homem, né? A vergonha. E eu quero te dizer que o Senhor não te olha segundo as suas vergonhas. Você, quando Adão estava ali no paraíso e tinha pecado juntamente com Eva, e ele tem vergonha e ele se esconde. A vergonha é um sentimento muito pesaroso. A vergonha é um sentimento que nos tira a nossa autenticidade, a nossa maneira livre de ser. A vergonha nos proíbe de sonhar. A vergonha nos proíbe de nos expressarmos. A vergonha faz com que nós nos enxergamos de forma inferior, porque temos vergonha de algo. A vergonha, esse sentimento que acompanhava a própria história de Mefibosete, né? O nome dele, Bosete, vergonha. Essa vergonha, hoje Deus quer trocar essas vestes. Hoje, assim como Mefibosete acordou um dia sem ter noção que iria ser chamado e que nesse mesmo dia ele foi surpreendido por uma inaudita graça. E ele passou a ter direito a tantas coisas que ele jamais sonhou em ter. Eu quero te dizer que é esta graça que vai te alcançar. Ore comigo nessa noite, por favor. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos aqui nessa noite confiados na Tua palavra, acreditados no Teu poder, da unção do Teu Espírito. E nós queremos que Tu alcance o Teu povo, Senhor. Alcance o Teu povo com a Tua graça. Alcance o Teu povo com a Tua honra. Nesse tempo, Senhor, que vamos batizar agora pelo tempo de honra. Que a honra visite os Teus filhos. Que a honra visite a casa dos Teus filhos. Que a honra visite a família dos Teus filhos. Que a honra visite o ser, visite as circunstâncias, a oportunidade, visite, Senhor, que ele seja visitado, como Mefibosete foi naquele dia, na presença do rei, pela honra, pela benevolência do Pai. Agora eu quero também, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que essa benevolência alcance os teus servos. Eu quero sentir esse sentimento de segurança, de Pai provedor, de Pai amoroso, de Pai que não vai permitir que esse estigma, que essa dor, que esse deserto demore para todo sempre. Este Pai que está vendo cada circunstância, este Pai que está vendo cada dificuldade, esse Pai que está vendo cada humilhação, esse Pai que está vendo cada vergonha, esse Pai que está de olho no teu destino, é este Pai que te visita com benevolência e é este nosso Pai que hoje te leva para caminhos de honra, para caminhos que você vai trilhar. E não importa que as circunstâncias pareçam contrárias a essa honra, não importa que você não veja saída, não importa que você já esteja estigmatizado como Mefibosete, isolado, banido, marcado para morrer, não importa, porque o nosso Deus, ele não fica à mercê das circunstâncias. Ele constrói, ele intervém na nossa história. E hoje, em nome de Jesus, ele está intervindo na sua vida. E ele te diz: meu servo, é tempo de honra. É tempo de a tristeza sair da sua vida. É tempo da alegria do Senhor. É tempo da provisão do Senhor. É tempo de honra. Em nome de Jesus. Fique na paz que só Ele nos dá. Seja guardado por essa paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor tenha paz. Em nome de Jesus.